Fechem os olhos e imaginem isto. Estamos no ano 2560 a.C., no coração do deserto de Gizé. O sol castiga impiedosamente uma planície de areia branca, e ali, diante de vocês, ergue-se uma montanha perfeitamente geométrica, uma estrutura tão massiva, tão precisa, tão impossível, que nem hoje, com toda a nossa tecnologia, conseguimos reproduzi-la. A Grande Pirâmide de Quéops. 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, alguns ultrapassando 80 toneladas, empilhados com uma precisão de frações de milímetro, até uma altura de 146 metros. A base da pirâmide cobre 13 acres e está nivelada com um erro de apenas 2 centímetros em toda a sua superfície. Os lados estão alinhados com os pontos cardeais, com um desvio de apenas 3 minutos de arco. É mais precisa do que a maioria dos edifícios modernos. E tudo foi construído há 4.500 anos, por um povo que, segundo a história oficial, não conhecia a roda funcional, não possuía ferramentas de ferro e não dispunha de nenhum sistema de escrita capaz de descrever planos de engenharia complexos. A pergunta que obcecou a humanidade desde então até agora é simples, mas a sua resposta recusa-se a ser capturada. Como? Como conseguiram? O que sabiam eles que nós perdemos? E por que, depois de milhares de anos de pesquisa, continuamos a descobrir coisas que nos fazem reconsiderar tudo? Esta noite, vamos fazer juntos uma viagem no tempo. Não uma viagem superficial. Não uma lista de factos que podem ler na Wikipédia. Vamos entrar nas mentes dos construtores. Vamos descer as pedreiras. Vamos subir pelas rampas de construção. Vamos descobrir a câmara secreta escondida no coração da pirâmide e vamos entender por que, a cada nova descoberta, o mistério se torna mais profundo, não mais simples. Até ao final desta história, vocês vão entender não apenas como as pirâmides foram construídas, mas por que foram construídas, o que as torna tão especiais do ponto de vista da engenharia e por que a teoria sobre os escravos que as ergueram é um dos maiores mitos da história da humanidade. Vão descobrir trabalhadores que eram alimentados melhor do que a maioria das pessoas do mundo antigo, técnicas de construção que desafiam as explicações convencionais e segredos arquitetônicos que só deciframos nos últimos 10 anos. Mas antes de tudo, apaguem a luz, liguem um ventilador para aquele som de fundo que vos ajuda a relaxar e deixem-se levar por esta história. Eu sou o historiador da noite, e a minha missão é oferecer-vos uma experiência única enquanto adormecem tranquilamente. E se gostam do que faço aqui, tirem um momento para dar um like e subscrever. Digam-me nos comentários de onde estão a ouvir e que horas são aí. É sempre fascinante ver quem se junta a nós de todos os cantos do mundo. Para entender as pirâmides é preciso entender o Nilo. Sem o Nilo não existe Egito. Sem Egito não existem pirâmides. Há 5.000 anos, o Nilo transbordava a cada verão, cobrindo as planícies com uma camada de lodo negro, fértil, que transformava o deserto num jardim. Essa inundação anual era tão previsível, tão vital, que se tornou a base do calendário, da religião e de toda a civilização egípcia. Os egípcios chamavam a terra fértil ao redor do Nilo de Kemet, a terra negra, em contraste com Deshret, a terra vermelha do deserto. Vida e morte, ordem e caos. Tudo era definido por esse rio. O faraó não era apenas um rei, era um deus na terra, uma ponte entre o mundo dos mortais e o mundo divino. O seu papel principal era manter Ma'at, a ordem cósmica, o equilíbrio do universo. E que símbolo mais poderoso da ordem cósmica poderia existir do que uma estrutura perfeitamente geométrica que se erguia acima do deserto como uma montanha eterna? As pirâmides não eram apenas túmulos, eram máquinas da eternidade, projetadas para assegurar a passagem do faraó ao mundo dos mortos e, através dessa passagem, garantir que o ciclo da vida, do Nilo e do Sol continuasse para sempre. Cada pedra tinha um propósito, cada ângulo tinha um significado. E cada trabalhador que contribuiu para a sua construção acreditava, com cada fibra do seu ser, que participava num ato de criação cósmica. Mas como se chegou dessa crença à maior estrutura jamais construída pela mão humana? Não pensem que tudo aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu. O caminho desde a primeira cova na areia até a Grande Pirâmide durou mais de 1.000 anos.
foi um processo de acumulação gradual, de experimentação, de fracassos catastróficos e de vitórias brilhantes. Cada geração construiu sobre o que a geração anterior aprendeu, acrescentando novas técnicas, novos materiais, novas ideias. É a história de uma das mais impressionantes curvas de aprendizagem da história da humanidade. E tudo começou com um único homem genial que teve a coragem de erguer a pedra onde antes só havia lama seca. A história das pirâmides não começa com a grande pirâmide de Gizé. Começa com uma simples cova na areia. Nos tempos mais antigos da civilização egípcia, antes do período dinástico, os mortos eram enterrados diretamente no deserto. O corpo era colocado numa pequena cova, em posição fetal, com alguns objetos ao lado. A areia quente e seca do deserto fazia o resto. Desidratava o corpo naturalmente, conservando-o de uma forma que os egípcios observaram e consideraram milagrosa. A morte não era um fim, era uma transformação, e o deserto, paradoxalmente, era aquele que preservava a vida para além da morte. Com o tempo, à medida que a sociedade egípcia se tornava mais complexa e mais estratificada, as elites começaram a desejar túmulos mais elaborados. Surgiram as mastabas, estruturas retangulares de tijolos de lama que cobriam as câmaras funerárias subterrâneas. A palavra mastaba vem do árabe e significa banco, porque essas estruturas planas se assemelhavam aos bancos em frente às casas árabes. As mastabas evoluíram com o tempo, tornando-se cada vez maiores e mais elaboradas, com mais câmaras, decorações e oferendas funerárias. Mas permaneciam estruturas relativamente modestas, construídas com tijolos de lama seca ao sol. Ninguém sonhava ainda com estruturas de pedra maciça. Tudo mudou numa única geração, graças a um único homem. O seu nome era Imhotep, e o que ele realizou mudou o curso da história da arquitetura para sempre. Imhotep não era faraó, era arquiteto, médico, sacerdote e, segundo a tradição, um dos homens mais brilhantes que já viveram no Egito Antigo. O faraó para quem trabalhava chamava-se Djoser, e o seu reinado, por volta do ano 2670 a.C., marcou o início da terceira dinastia, e com ela, uma revolução na construção. Imhotep pegou no conceito simples da mastaba e reinventou-o completamente. Em vez de tijolos de lama, usou blocos de calcário talhados. Era a primeira vez na história conhecida em que a pedra talhada era usada numa escala tão grande na construção. Mas o gênio de Imhotep não parou aí. Empilhou mastabas uma sobre a outra, cada uma menor do que a de baixo, criando o que hoje chamamos de pirâmide de degraus de Saqqara. Imaginem o impacto que esta estrutura teve sobre as pessoas daquela época. Num mundo de casas de lama e templos modestos, de repente erguia-se uma estrutura de 60 metros de altura, construída com blocos de pedra branca que brilhavam ao sol do deserto. Era a estrutura mais alta jamais construída pela mão humana naquela data e, mais importante, fora feita para durar uma eternidade. A pirâmide de degraus tinha 6 degraus e erguia-se sobre um vasto complexo funerário, rodeado por muros e decorado com colunas e relevos. Sob a pirâmide, um labirinto de túneis e câmaras estendia-se por quilômetros. A câmara funerária do faraó Djoser ficava na base de um poço vertical de 28 metros de profundidade, protegida por uma tampa maciça de granito que pesava 3,5 toneladas. Mas talvez o aspecto mais fascinante da pirâmide de degraus não seja o que vemos acima do solo, mas o processo de construção em si. Os arqueólogos descobriram que Imhotep não tinha um plano final desde o início. A pirâmide foi ampliada e modificada pelo menos 6 vezes durante a construção. Começou como uma simples mastaba, foi ampliada, e depois acrescentaram-se degraus um a um. Imhotep inventava à medida que construía. Cada etapa era um experimento, uma lição, um passo rumo à perfeição. E esta ideia é essencial para entender como os egípcios chegaram à Grande Pirâmide. Não foi um salto brusco do nada para a perfeição, foi uma evolução. Uma série de experimentos, alguns bem-sucedidos, outros desastrosos, que duraram mais de um século. Mas o que Imhotep provou em Saqqara foi o princípio fundamental. A pedra pode ser cortada, transportada e empilhada em escala massiva. O limite não era o material, era a imaginação. O que ninguém sabia naquele momento era que esse primeiro experimento
desencadearia uma corrida de construções que produziria as estruturas mais impressionantes da história da humanidade. Mas o caminho da pirâmide de degraus à Grande Pirâmide foi cheio de fracassos espetaculares. E o primeiro grande fracasso viria muito mais cedo do que alguém esperava. Passaram-se algumas gerações depois de Imhotep. A ideia da pirâmide enraizara-se na consciência egípcia. Cada faraó queria uma maior, mais imponente, mais perfeita. Mas entre o desejo e a realização havia um abismo de conhecimentos de engenharia que ninguém dominava ainda plenamente. O primeiro desastre documentado aconteceu em Meidum, a aproximadamente 80 quilômetros a sul do Cairo. O faraó Sneferu, pai de Quéops, iniciou a construção de uma pirâmide que deveria ser um passo evolutivo importante. Ao contrário da pirâmide de degraus de Djoser, a pirâmide de Meidum deveria ter faces lisas, não degraus. Era a primeira tentativa de construir uma pirâmide verdadeira, com faces lineares que se encontravam num vértice perfeito. Os construtores começaram com uma pirâmide de degraus tradicional, com 7, depois 8 degraus. Depois tentaram preencher os espaços entre os degraus com calcário, criando uma face exterior lisa. Mas algo correu terrivelmente mal. O revestimento exterior desmoronou-se. Hoje, quando olham para a pirâmide de Meidum, veem uma estrutura bizarra. Uma torre alta rodeada por um enorme monte de escombros, como um osso partido a sair de uma ferida. É um fracasso arquitetônico fossilizado em pedra. O que aconteceu? A teoria mais aceite diz que o ângulo era demasiado abrupto, a fundação não era suficientemente sólida e as camadas de enchimento não foram devidamente ancoradas na estrutura de degraus por baixo. O peso imenso do revestimento exterior criou uma pressão lateral que a estrutura não conseguiu suportar. O resultado foi um desmoronamento catastrófico que deixou a pirâmide na ruína que vemos hoje. Mas aqui intervém algo fascinante sobre a mentalidade egípcia. Sneferu não parou, não desistiu do sonho da pirâmide perfeita. Em vez de aceitar o fracasso, iniciou uma nova pirâmide em Dashur, a aproximadamente 40 quilômetros a norte. Esta segunda tentativa é conhecida hoje como a pirâmide curvada, ou pirâmide romboidal, e é uma das estruturas mais estranhas do Egito. A pirâmide curvada começou com um ângulo ambicioso de 54 graus, quase tão abrupto como o de Meidum. Mas, à medida que a construção avançava, algo aconteceu. A aproximadamente metade da altura, o ângulo muda bruscamente para 43 graus. O resultado é uma pirâmide com um perfil estranho, quebrado, como se os construtores tivessem mudado de ideias a meio do caminho. E é exatamente isso que aconteceu. As teorias modernas sugerem que, durante a construção da pirâmide curvada, os construtores observaram sinais de instabilidade estrutural, fissuras na pedra, cedência do terreno, talvez até pequenos desmoronamentos das camadas interiores. Provavelmente perceberam que o ângulo era demasiado abrupto e que a pirâmide arriscava sofrer o mesmo destino que a de Meidum. Então tomaram a decisão pragmática de reduzir o ângulo, sacrificando a estética pela estabilidade. Pensem na coragem e na inteligência necessárias para essa decisão. A construção da pirâmide curvada já envolvia anos de trabalho e recursos imensos. Reconhecer que se errou e adaptar o plano em tempo real, em vez de persistir cegamente rumo ao desastre, requer um nível de maturidade em engenharia notável. Esta pirâmide imperfeita é, paradoxalmente, uma das estruturas mais valiosas do Egito, porque nos mostra o processo de aprendizagem em ação. Cada fissura, na sua pedra, conta na história de pessoas que tentavam, erravam e se adaptavam. Mas Sneferu continuava insatisfeito. Este faraó extraordinário, o único faraó da história do Egito que construiu 3 pirâmides de grande porte, iniciou uma terceira construção, também em Dashur. É a Pirâmide Vermelha, assim chamada devido ao tom avermelhado do calcário com que foi construída. E com esta terceira tentativa, Sneferu finalmente conseguiu. A Pirâmide Vermelha é a primeira pirâmide verdadeira com faces lisas construída com sucesso na história da humanidade. O ângulo escolhido, 43 graus, era o mesmo ângulo reduzido usado na metade superior da pirâmide curvada. Sneferu aprendera com os seus erros. Sabia agora exatamente qual ângulo era seguro. A estrutura interior era mais sólida,
a distribuição do peso mais uniforme e a qualidade das pedras mais consistente. A Pirâmide Vermelha ergue-se a uma altura de 104 metros, tornando-a a terceira maior pirâmide do Egito. No interior, a Pirâmide Vermelha contém 3 câmaras impressionantes com tetos em consola, uma técnica de construção em que cada camada de pedra é ligeiramente deslocada em relação à de baixo, criando um teto em degraus que distribui o peso uniformemente. Essa técnica, aperfeiçoada aqui, seria usada mais tarde na Grande Pirâmide a uma escala muito mais ambiciosa. O que a história de Sneferu nos diz é fundamental. As pirâmides não foram construídas por extraterrestres nem por uma civilização perdida com tecnologia avançada. Foram construídas por pessoas que tentaram, falharam, aprenderam e tentaram de novo. O processo desde a primeira tentativa catastrófica em Meidum até a perfeição da Pirâmide Vermelha durou provavelmente apenas 20 ou 30 anos. Numa única geração, os egípcios passaram do colapso total ao domínio da construção da pirâmide perfeita. E agora, com esses conhecimentos acumulados através do sacrifício e do fracasso, o palco estava preparado para o mais ambicioso projeto de construção da história da humanidade. O filho de Sneferu, um faraó que o mundo conheceria pelo nome de Khufu, ou na versão grega, Quéops, estava prestes a erguer uma estrutura que desafiaria a imaginação humana durante 4 milênios e meio. Mas o que ninguém sabia era que essa estrutura seria muito mais do que uma pirâmide maior. Seria uma obra-prima de engenharia cujo segredo só agora começamos a compreender. Existe um detalhe frequentemente ignorado sobre Sneferu que merece ser mencionado. Este faraó moveu mais pedra do que qualquer outro faraó da história do Egito, mais até do que o seu filho Khufu. O volume combinado das suas 3 pirâmides ultrapassa o volume da Grande Pirâmide. Sneferu não construiu o maior monumento individual, mas foi o mais prolífico construtor de pirâmides. E através dessas construções, criou a base de conhecimento que tornou a Grande Pirâmide possível. É uma lição sobre como o progresso funciona na realidade, não através de saltos bruscos de gênio, mas através da acumulação metódica de experiência, do erro corrigido, da tentativa repetida daquilo que parece impossível. Sneferu falhou em Meidum, improvisou em Dashur com a pirâmide curvada, aperfeiçoou com a pirâmide vermelha, e o seu filho pegou em tudo o que o pai aprendera e ergueu a obra-prima final. As gerações constroem umas sobre as outras. Cada fracasso é a fundação de um futuro sucesso, e cada pirâmide imperfeita foi um degrau necessário rumo à perfeição. Khufu subiu ao trono do Egito por volta do ano 2589 a.C. e desde o início teve uma única obsessão: construir a maior, a mais perfeita e a mais duradoura estrutura que o mundo alguma vez vira. O seu pai, Sneferu, demonstrara que era possível. Khufu tensionava demonstrar que não existem limites. O local escolhido para a construção foi o Planalto de Gizé, uma plataforma natural de calcário, situada na margem ocidental do Nilo, perto da capital Mênfis. A escolha não foi por acaso. A margem ocidental estava associada ao mundo dos mortos, o lugar onde o sol se põe. O Planalto oferecia uma fundação natural sólida de calcário capaz de suportar o peso enorme da pirâmide. E a sua posição, visível de ambas as margens do Nilo, assegurava que o monumento dominaria a paisagem pela eternidade. Falemos de números, porque são os números que transformam a Grande Pirâmide de uma simples construção num milagre da engenharia. A base da pirâmide é um quadrado com o lado de 230 metros. Para pôr isto em perspectiva, um campo de futebol tem 100 metros de comprimento. A base da pirâmide cobriria quase 10 campos de futebol. Cada lado da base tem um comprimento de 231 metros e meio. E a diferença entre o lado mais longo e o mais curto é de apenas 4 centímetros e meio, numa distância de 230 metros. Isso é uma precisão de 0,02%. A altura original era de 146 metros. Hoje, sem o topo e o revestimento exterior, mede 138 metros. Durante mais de 3.800 anos, foi a estrutura mais alta construída pelo homem na Terra. Só em 1311, quando foi concluída a Catedral de Lincoln, em Inglaterra, foi superada. Pensem nisto.
3.800 anos imbatível. Nenhuma outra construção na história da humanidade deteve um recorde durante tanto tempo. O volume total da pirâmide é de aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos de pedra. O peso total estimado é de aproximadamente 6 milhões de toneladas. Se pegassem em toda a pedra da Grande Pirâmide e a cortassem em blocos de 30 centímetros, poderiam construir um muro de 1 metro de altura que rodearia a França em todo o seu perímetro. Os blocos de calcário que formam o núcleo da pirâmide pesam em média 2,5 toneladas cada, mas alguns blocos das câmaras interiores, especialmente os de granito, pesam entre 40 e 80 toneladas. Esses blocos maciços de granito foram transportados de Assuão, a uma distância de mais de 800 quilômetros Rio Nilo acima. E talvez o aspecto mais impressionante. Toda essa construção foi realizada num período de aproximadamente 20 anos. Isso significa que, em média, um bloco de pedra tinha de ser cortado, transportado, erguido e colocado a cada 2,5 minutos, dia e noite, sem interrupção, durante 2 décadas. Mesmo com ajustes para as estações de trabalho e para o facto de os blocos da parte superior serem menores, o ritmo de construção continua a ser fenomenal. Mas os números brutos não captam toda a história. Para além das dimensões, é a precisão da construção que deixa os engenheiros modernos sem palavras. A base da pirâmide está nivelada com um erro máximo de apenas 2 centímetros numa superfície de mais de 5 hectares. Para pôr isto em contexto, se despejassem uma fundação de betão moderna das mesmas dimensões, teriam muita sorte em obter uma precisão semelhante, mesmo com equipamento a laser. Os lados da pirâmide estão orientados quase perfeitamente para os 4 pontos cardeais: norte, sul, este e oeste, com um desvio de apenas 3 minutos de arco. Isso é uma precisão de 0,05%, alcançada sem bússola, sem GPS, sem satélites, apenas pela observação das estrelas. A pirâmide está posicionada quase exatamente a 30 graus de latitude norte. Alguns investigadores observaram que, se estendermos os eixos diagonais da pirâmide, eles abrangem todo o delta do Nilo. Coincidência? Talvez. Mas o tipo de coincidência que aparece com demasiada frequência na construção egípcia para ser ignorada. A razão entre o perímetro da base e a altura da pirâmide é aproximadamente 2 vezes π. Trata-se de um detalhe matemático fascinante. Se dividirem o perímetro da base por 2 vezes a altura, obtém um número muito próximo de 3,14159, o valor de π. Será que os egípcios conheciam π 2 milênios antes de os gregos o definirem formalmente? Ou é apenas uma consequência do ângulo de inclinação escolhido? Os investigadores debatem esta questão há mais de um século, mas a precisão não se fica pelo exterior. O interior da pirâmide esconde uma complexidade que tem maravilhado os exploradores durante milênios. A entrada da pirâmide encontra-se na face norte, a uma altura de aproximadamente 17 metros acima da base. Daqui, uma passagem descendente desce através do corpo da pirâmide e continua por baixo dela, na rocha de base, até uma câmara subterrânea inacabada. Esta câmara, escavada diretamente na rocha viva sob a pirâmide, parece abandonada. As paredes são brutas, não trabalhadas, como se os trabalhadores tivessem partido abruptamente no meio do trabalho. Por que foi abandonada? A teoria dominante sugere que o plano original previa uma câmara funerária subterrânea, semelhante às pirâmides anteriores. Mas, durante a construção, o plano mudou. A câmara funerária foi transferida para o interior da pirâmide mais acima, uma decisão arquitetônica que complicou enormemente a construção, mas que criou as estruturas interiores mais impressionantes de qualquer pirâmide. Da passagem descendente a aproximadamente 28 metros da entrada, ramifica-se uma passagem ascendente que sobe pelo coração da pirâmide. Esta passagem é estreita, apenas 1,10 metros de altura e 1 metro de largura, obrigando a subir agachado. Mas no final, o mundo abre-se subitamente. Entram na grande galeria. E se existe um único lugar na Grande Pirâmide que tem de ser um milagre da engenharia, é este. A Grande Galeria é uma passagem ascendente de 47 metros de comprimento e 8,5 metros de altura, com um teto em consola que se eleva em 7 camadas sobrepostas.
Cada camada de pedra está deslocada aproximadamente 7,5 cm em relação à de baixo, criando um teto que se estreita progressivamente em direção ao topo. Os blocos de calcário estão tão perfeitamente cortados e encaixados que, passados 4,5 milênios, não se consegue introduzir a lâmina de uma faca entre eles. A Grande Galeria não é apenas uma passagem, é uma obra-prima estrutural. O design em consola distribui o peso enorme das pedras acima para as paredes laterais, prevenindo o colapso. É um princípio de engenharia que os europeus só dominariam na época gótica, 3.000 anos mais tarde. No topo da Grande Galeria encontra-se a Câmara do Rei. Esta é a Câmara Funerária de Khufu, um compartimento retangular de 10,5 metros de comprimento, 5,20 metros de largura e 5,80 metros de altura. E toda a câmara, paredes, teto, chão, tudo é construído em granito vermelho de Assuão. 9 lajes de granito formam o teto, cada uma pesando aproximadamente 45 toneladas. Esses blocos maciços foram erguidos a uma altura de mais de 43 metros no interior da pirâmide. Acima da Câmara do Rei encontra-se algo que não encontrariam em nenhuma outra pirâmide. 5 câmaras de descarga, uma acima da outra, separadas por blocos maciços de granito, com a última câmara coberta por um telhado em forma de V de calcário. O propósito dessas câmaras é puramente estrutural: distribuir o peso da pedra acima para prevenir o colapso do teto da Câmara do Rei. É um sistema de engenharia estrutural de uma sofisticação notável, projetado para resistir a milhões de toneladas de pressão durante milênios. No centro da Câmara do Rei encontra-se o sarcófago de Khufu, um caixão de granito vermelho talhado numa única peça de pedra. É mais largo do que a passagem de entrada da câmara, o que significa que foi colocado ali durante a construção, antes de as paredes e o teto serem finalizados. A pirâmide foi literalmente construída à volta do sarcófago. Mas talvez o elemento mais misterioso da Câmara do Rei sejam os 2 poços estreitos que partem da câmara e atravessam todo o corpo da pirâmide, saindo nas faces exteriores. Durante séculos, esses poços foram considerados canais de ventilação, mas a sua orientação conta-nos outra história. Um poço está orientado para a estrela polar daquela época e o outro para a constelação de Orionte, associada ao deus Osíris. Não eram canais de ventilação, eram canais para a alma do faraó, caminhos pelos quais o seu Ka e o seu Ba podiam viajar até as estrelas. Se ainda estão acordados a esta altura, espero que já se tenham subscrito ao canal. Sou o historiador da noite e o meu desejo é construir uma comunidade imensa de pessoas que amam as noites e o conhecimento. Milhares de pessoas de todos os cantos do mundo, conectadas por aquele desejo intrínseco de conhecer mais para se conhecerem melhor a si mesmas e terem uma vida melhor. Digo sempre e repito, conhecer a história é fundamental para não repetir os erros do passado. Por isso peço-vos que tirem alguns segundos para subscrever e partilhar este vídeo com aquele vosso amigo apaixonado pelo conhecimento. E nem vale a pena falar se do vosso espírito generoso surgir a motivação de oferecer um super obrigado a este humilde contador de histórias. De qualquer forma, a minha gratidão pelo simples facto de partilharmos este momento é infinita. Agora, continuemos a história. Agora abordamos o erro mais difundido sobre as pirâmides. O mito que persistiu durante milênios e que, infelizmente, ainda circula na cultura popular. A ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos. Esta concepção errada remonta à antiguidade. Heródoto, o historiador grego que visitou o Egito no século V a.C., escreveu que 100.000 escravos foram forçados a construir a pirâmide de Quéops. Mas Heródoto visitou o Egito mais de 2.000 anos depois da construção das pirâmides. Era como se alguém nos dias de hoje escrevesse sobre a vida na Roma antiga, baseando-se em rumores locais. As suas informações eram inexatas. O que nos dizem as provas arqueológicas reais? Uma imagem completamente diferente. Em 1990, uma turista que andava a cavalo perto das pirâmides caiu naquilo que se revelou ser um túmulo antigo. Esta descoberta acidental conduziu à mais importante revelação sobre os construtores das pirâmides na história da arqueologia. O egiptólogo Mark Lehner
e o arqueólogo egípcio Zahi Hawass conduziram escavações extensas que trouxeram à luz uma cidade inteira de trabalhadores, situada a apenas algumas centenas de metros a sul das pirâmides. O que encontraram foi surpreendente. Não um acampamento de escravos miseráveis, mas uma cidade organizada com dormitórios, cozinhas, padarias, cervejarias e até um hospital. As análises dos ossos dos trabalhadores mostraram sinais de tratamento médico, ossos partidos que tinham sido fixados e curados, membros amputados profissionalmente, infecções tratadas. Escravos não recebiam cuidados médicos no mundo antigo. Aquelas pessoas eram valiosas. A dieta dos trabalhadores era notável. As análises dos restos alimentares mostraram que consumiam grandes quantidades de carne de vaca, ovelha e cabra, pão fresco e cerveja. A cerveja egípcia antiga era mais uma sopa nutritiva, densa em calorias e vitaminas, do que a bebida alcoólica que conhecemos. Os trabalhadores recebiam uma alimentação melhor do que a maioria da população do Egito Antigo. Documentos da época mencionam rações de 10 pães e 2 jarros de cerveja por dia para cada trabalhador. Os registros antigos descobertos no local mencionam equipas de trabalhadores com nomes coloridos, como equipas desportivas de hoje. Os amigos de Khufu, os bêbados de Menkaure. Esses nomes sugerem um espírito de equipa, um orgulho no trabalho, não a escravidão e o desespero dos escravos. Os grafites deixados pelos trabalhadores nos blocos de pedra no interior das pirâmides confirmam esta imagem. Expressam orgulho, pertença e até humor. Mas quem eram esses trabalhadores? As provas sugerem um sistema complexo de recrutamento. Uma força de trabalho permanente de aproximadamente 5.000 trabalhadores qualificados, cortadores de pedra, construtores, engenheiros, estava presente no estaleiro de forma constante. Eram artesãos especializados, treinados durante anos, que viviam permanentemente na cidade dos trabalhadores. Além dessa equipa permanente, aproximadamente 20.000 trabalhadores sazonais vinham durante a inundação do Nilo, quando a agricultura era impossível. Eram agricultores recrutados através da corveia, um sistema de trabalho obrigatório que funcionava como uma forma de tributação. Não era escravidão. Era um serviço ao faraó e aos deuses, semelhante ao serviço militar obrigatório de muitos países modernos. Os trabalhadores eram pagos com comida, abrigo e provavelmente com isenções de outras obrigações fiscais. A organização do trabalho era notável. A força de trabalho era dividida em equipas grandes chamadas filé, cada uma com aproximadamente 1.000 pessoas. Cada filé era dividida em equipas menores de aproximadamente 200 pessoas e estas em grupos de trabalho de 20. Cada equipa tinha um supervisor, um contabilista que registrava a presença e as rações e um médico disponível para emergências. Foram também descobertos os túmulos dos trabalhadores comuns, situados perto das pirâmides. Não são túmulos elaborados como os dos faraós, mas são túmulos decentes, alguns com inscrições e oferendas funerárias. Escravos não eram enterrados perto dos faraós. Escravos não tinham túmulos próprios. Aquelas pessoas eram tratadas com um respeito que contradiz completamente a narrativa da escravidão. Mais ainda, estudos recentes demonstraram que os trabalhadores provinham de todas as regiões do Egito. As análises isotópicas dos ossos mostram dietas diferentes na infância e na idade adulta, indicando que muitos trabalhadores se mudaram para Gizé de outras regiões. A construção das pirâmides era um projeto nacional, um esforço que unificava o país, trazendo pessoas de cada canto do Egito para um propósito comum. Existem até provas de que o trabalho nas pirâmides era considerado uma honra. Algumas inscrições mencionam trabalhadores que se gabavam da sua contribuição para a construção. Era um trabalho duro, sem dúvida, mas era também um ato de devoção religiosa. Cada pedra colocada era um ato de criação cósmica, uma contribuição para a eternidade do faraó e, por extensão, para a ordem do próprio universo. Esta revelação muda completamente a forma como devemos olhar para as pirâmides. Não são monumentos da crueldade e da opressão. São monumentos da organização humana ao mais alto nível, da cooperação, da fé e da capacidade humana de realizar coisas aparentemente impossíveis quando um povo inteiro trabalha junto em direção a um objetivo comum.
Mas reconhecer que as pirâmides foram construídas por trabalhadores livres e qualificados não torna a pergunta fundamental mais fácil de responder. Na verdade, complica-a. Se sabemos quem as construiu, a pergunta como torna-se ainda mais premente, porque agora temos de explicar como 25 mil pessoas, sem maquinaria moderna, sem ferro, sem roda funcional, conseguiram cortar, transportar e erguer milhões de toneladas de pedra com uma precisão milimétrica em apenas 2 décadas. Comecemos pela fonte. De onde vinha a pedra e como era extraída? A grande maioria dos blocos da Grande Pirâmide, aproximadamente 2 milhões de blocos de calcário, provinha de pedreiras situadas no próprio Planalto de Gizé, apenas algumas centenas de metros do local de construção. Esta é uma informação crucial que frequentemente é ignorada. Nem todos os blocos precisavam de ser transportados a grandes distâncias. A maior parte do material era local. O calcário de Gizé é uma rocha relativamente mole quando recém-extraída, endurece quando exposta ao ar. Esta propriedade era uma bênção para os construtores. A pedra mole podia ser cortada com ferramentas de cobre e pedra e depois endurecia naturalmente depois de colocada. O processo de extração era sistemático e eficiente. Os trabalhadores escavavam canais estreitos na rocha viva usando cinzéis de cobre e martelos de dolerite, uma rocha extremamente dura. Esses canais tinham aproximadamente 45 centímetros de largura e definiam as dimensões do bloco desejado. Uma vez cortados os canais laterais e o superior, os trabalhadores introduziam cunhas de madeira seca em fissuras ao longo da base do bloco. Depois molhavam a madeira. A madeira, ao absorver a água, expandia-se com uma força surpreendente, suficiente para destacar o bloco da rocha de base. Experiências modernas confirmaram que esta técnica funciona perfeitamente. Um bloco típico de calcário de 2,5 toneladas podia ser extraído por uma equipa de 8 a 12 trabalhadores num dia de trabalho. À escala da construção, com centenas de equipas a trabalhar simultaneamente nas pedreiras, o ritmo de extração necessário era realizável, mas nem todo o calcário era igual. O revestimento exterior da pirâmide era feito de calcário branco de Tura, uma pedra muito mais fina e mais dura, extraída de pedreiras situadas na margem oriental do Nilo, a aproximadamente 15 quilômetros de distância. E os blocos maciços de granito das câmaras interiores provinham de Assuão, a mais de 800 quilômetros de distância. Como eram transportados esses blocos maciços a distâncias tão grandes? A resposta principal é o Nilo. O Nilo era a autoestrada do Egito Antigo. Os blocos de granito de Assuão eram carregados em barcos e barcaças e transportados pelo Nilo abaixo, até um ponto de desembarque perto de Gizé. Foram descobertos os vestígios de um canal antigo que conectava o Nilo diretamente ao Planalto de Gizé, permitindo que barcos grandes chegassem muito perto do local de construção. Em 2013, um papiro notável foi descoberto em Wadi al-Jarf, na costa do Mar Vermelho. Conhecido hoje como o Papiro de Merer, é o papiro mais antigo alguma vez descoberto e é, literalmente, o diário de trabalho de um supervisor que participou na construção da Grande Pirâmide. Merer descreve em detalhe o transporte dos blocos de calcário de Tura pelo Nilo, em barcos, até Gizé. Descreve como a sua equipa fazia viagens regulares entre as pedreiras e o estaleiro, transportando blocos pelos canais de água. Este documento é uma prova direta, em primeira mão, dos métodos de transporte. Mas como eram movidos os blocos em terra? Da margem do Nilo ao local de construção, a distância podia ser de algumas centenas de metros até 1 quilômetro. Aqui entram os trenós. Os egípcios usavam grandes trenós de madeira sobre os quais colocavam os blocos de pedra. O trenó era puxado por um caminho de terra batida que era constantemente molhado com água. Um estudo publicado por investigadores da Universidade de Amsterdão em 2014 demonstrou experimentalmente que molhar a areia à frente do trenó reduz a fricção em até 50%. Quando a areia está seca, forma montes à frente do trenó. Quando está molhada na proporção correta, os grãos de areia tornam-se rígidos e o trenó desliza facilmente sobre eles. Curiosamente, uma pintura mural no túmulo de Djehut-Hotep, datando de aproximadamente 1900 a.C., mostra um trabalhador a deitar água à frente de um trenó que transporta uma estátua colossal. Não era apenas uma cerimônia ritual, era uma técnica
De engenharia, os cálculos mostram que um bloco de 2,5 toneladas podia ser puxado num trenó por uma equipa de aproximadamente 8 a 12 pessoas num caminho molhado. Para os blocos maiores, de 40 ou 80 toneladas, usavam-se equipas proporcionalmente maiores e possivelmente sistemas de alavancas e contrapesos. Mas a maior questão permanece: como foram os blocos erguidos até a altura? Como se ergue um bloco de 2,5 toneladas a 100 metros de altura? Ou, ainda mais desafiador, como se ergue um bloco de 45 toneladas de granito a 43 metros, no interior da pirâmide, para formar o teto da Câmara do Rei? Esta é a questão que gerou os debates mais acesos na egiptologia, e sinceramente ainda não temos uma resposta definitiva. O que temos são várias teorias, cada uma com argumentos sólidos e com as suas próprias fraquezas. A teoria mais tradicional é a da rampa reta, uma rampa de terra e entulho que se estendia desde a base e subia à medida que a pirâmide crescia. O problema: para manter um ângulo suficientemente suave para puxar blocos pesados, a rampa teria de ser enorme. Quando a pirâmide atingisse o topo, a rampa teria um volume maior do que a própria pirâmide. Isso torna a teoria da rampa reta pouco prática, pelo menos para os níveis superiores. Uma variante é a rampa em espiral, uma rampa que subia em espiral à volta da pirâmide. Esta teoria tem a vantagem de manter a rampa num comprimento razoável, mas tem os seus próprios problemas. Uma rampa exterior bloquearia a visão dos construtores, tornando impossível verificar a geometria da pirâmide durante a construção. E os cantos da pirâmide seriam extremamente difíceis de manobrar com uma rampa em espiral. Em 2007, o arquiteto francês Jean-Pierre Houdin propôs uma teoria revolucionária: a rampa interna. Segundo esta teoria, uma rampa em espiral era construída no interior da pirâmide, por trás das faces exteriores. Os blocos eram puxados por esta rampa interna, que subia em espiral ao longo da estrutura. Em cada canto, um espaço aberto permitia a rotação dos blocos para continuar na secção seguinte da rampa. Houdin usou simulações computadorizadas e dados de scanners gravitacionais da pirâmide para apoiar a sua teoria. Os scanners mostraram uma anomalia de densidade no interior da pirâmide que corresponde ao trajeto de uma rampa espiral interna. Além disso, em 1986, uma equipa francesa descobriu uma câmara num canto da pirâmide que poderia ser exatamente o tipo de espaço de manobra previsto pela teoria da rampa interna. Outra teoria proposta recentemente sugere que os blocos eram erguidos com a ajuda de um sistema de contrapesos e alavancas. Blocos grandes de pedra eram ligados a um sistema de cordas que passava por alavancas fixadas nas faces da pirâmide. Na outra extremidade da corda, sacos de areia ou outros contrapesos eram usados para equilibrar o peso do bloco, reduzindo drasticamente a força necessária para o erguer. A realidade é que provavelmente não existiu um único método. Os construtores usaram muito provavelmente uma combinação de técnicas diferentes para diferentes etapas da construção. Rampas retas ou ligeiramente inclinadas para os níveis inferiores, onde o volume de blocos era maior. Rampas internas ou sistemas de alavancas para os níveis médios e superiores, onde os blocos eram menos numerosos, mas o transporte mais difícil. E sistemas especiais, possivelmente gruas primitivas pesadas ou contrapesos elaborados, para os blocos maciços de granito das câmaras interiores. O que sabemos com certeza é que funcionaram. O resultado está ali, no deserto de Gizé, desafiando o tempo e a gravidade há 4 milênios e meio. Mas existe outro aspecto da construção que frequentemente é ignorado: a logística da água. O Planalto de Gizé fica no deserto. Milhares de trabalhadores precisavam de água para beber, para cozinhar, para molhar as rampas e os caminhos, para preparar a argamassa de gesso usada entre os blocos. A quantidade de água necessária diariamente era enorme. Como era ela fornecida? A resposta, mais uma vez, envolve o Nilo. O canal que conectava o Nilo à base do Planalto não servia apenas para o transporte de pedra, era também a principal fonte de água. Reservatórios de armazenamento foram provavelmente construídos ao longo do canal, alimentando um sistema de distribuição que assegurava o abastecimento de água de todo o estaleiro. Provas geológicas recentes confirmam a existência de estruturas de retenção de água na zona entre o Nilo e o Planalto. A argamassa usada na Grande Pirâmide é ela própria um tema fascinante.
Entre os blocos de pedra encontra-se uma camada fina de argamassa de gesso, uma mistura de gesso calcinado com água. Esta argamassa não funciona como um adesivo no sentido moderno. Não cola os blocos. Funciona como um lubrificante que permite o deslizamento e o ajuste fino dos blocos pesados na sua posição final. Uma vez colocado o bloco e seca a argamassa, esta tornava-se um material duro que preenchia qualquer espaço microscópico entre os blocos, assegurando um contacto perfeito. A análise química da argamassa da Grande Pirâmide revelou algo inesperado. A sua composição é ligeiramente diferente do gesso natural. Contém vestígios de compostos orgânicos que sugerem aditivos deliberados, possivelmente para modificar as propriedades de endurecimento ou lubrificação. Os egípcios não se limitavam a usar materiais, modificavam-nos quimicamente para melhorar as suas propriedades. Isto é química aplicada a um nível que antecipa em milênios a química moderna dos materiais de construção. Outro mistério técnico é a precisão com que os blocos são cortados e encaixados. Na Câmara do Rei, as superfícies de granito estão acabadas com uma precisão de frações de milímetro. Como se obtém um acabamento? Assim, em granito, uma das rochas mais duras, com ferramentas de cobre e pedra? A resposta parece envolver a abrasão, a utilização de pó de quartzo ou corindo como material abrasivo, juntamente com água, num processo de polimento que era lento, mas extremamente preciso. Experiências modernas demonstraram que este método pode produzir superfícies com a precisão observada, mas requer centenas de horas de trabalho para cada superfície. Esta dedicação à precisão não era um capricho estético, era uma necessidade estrutural. Quanto mais perfeito o contato entre os blocos, melhor se distribuía o peso e mais estável era a estrutura. Imperfeições pequenas ao nível dos blocos individuais acumular-se-iam à medida que a pirâmide crescia, produzindo instabilidade nos níveis superiores. A precisão ao nível micro era a condição da estabilidade ao nível macro. Agora entramos num território que teria sido inimaginável para os egiptólogos de há apenas algumas décadas. A tecnologia moderna permite-nos ver no interior da pirâmide sem a abrir, sem a danificar, sem sequer tocar numa única pedra. E o que descobrimos é chocante. Em 2017, um projeto internacional chamado Scan Pyramids fez um anúncio que abalou o mundo da arqueologia. Usando detetores de muões, partículas subatômicas que atravessam a pedra e que podem ser usadas para criar uma imagem da estrutura interna, os investigadores descobriram uma cavidade massiva no interior da Grande Pirâmide, acima da Grande Galeria. Esta cavidade, que os investigadores chamaram de Big Void, o Grande Vazio, tem aproximadamente 30 metros de comprimento e parece ser semelhante em dimensões e orientação à Grande Galeria por baixo. Ninguém sabe o que é. Ninguém alguma vez entrou lá. Ninguém consegue sequer confirmar se é uma câmara vazia, um corredor ou um espaço estrutural deliberado. Mas a sua existência demonstra algo extraordinário. Passados 4.500 anos de estudo, a Grande Pirâmide ainda esconde segredos de grande importância. A descoberta do Big Void foi seguida de outra igualmente surpreendente. Em 2023, a equipa Scan Pyramids anunciou a descoberta de um corredor escondido atrás da entrada original da pirâmide, na face norte. Este corredor, de aproximadamente 9 metros de comprimento, tem um teto em forma de V, semelhante às técnicas estruturais usadas nas câmaras de descarga da Câmara do Rei. O corredor não tinha sido detetado até então e o seu propósito permanece desconhecido. Estas descobertas são fundamentais porque nos mostram quão pouco sabemos de facto sobre o interior da pirâmide. A estrutura que vemos, a passagem descendente, a passagem ascendente, a Câmara da Rainha, a Grande Galeria e a Câmara do Rei, pode ser apenas uma fração dos espaços interiores reais. A pirâmide pode conter câmaras, corredores e espaços dos quais não fazemos ideia. Mas os mistérios não param no interior da pirâmide. Investigações recentes revelaram segredos também nos materiais e nas técnicas de construção. Em 2018, um estudo publicado na revista Nature demonstrou que a superfície interior do sarcófago da Câmara do Rei apresenta marcas que sugerem a utilização de uma serra com dente de diamante ou corindo. Os cortes são tão precisos e regulares que seriam extremamente difíceis de realizar manualmente.
Isto não significa necessariamente que os egípcios tivessem ferramentas com diamante, mas sugere que tinham acesso a materiais abrasivos extremamente duros e a técnicas de corte muito mais sofisticadas do que pensávamos. Outro mistério recente envolve os poços estreitos da Câmara do Rei e da Câmara da Rainha. Em 1993, o engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um pequeno robô por um dos poços da Câmara da Rainha. O robô percorreu aproximadamente 65 metros e descobriu uma pequena porta de calcário com 2 pegas de cobre. Foi a primeira descoberta de metal intacto no interior da Grande Pirâmide. Em 2002, um segundo robô conseguiu perfurar essa porta e descobriu uma segunda porta atrás dela. O que está para lá da segunda porta permanece desconhecido. Os poços da Câmara da Rainha são particularmente misteriosos porque, ao contrário dos da Câmara do Rei, que atravessam toda a pirâmide e saem no exterior, os poços da Câmara da Rainha terminam abruptamente no interior da estrutura. Não conduzem a lado nenhum, ou pelo menos não conduzem a nenhum lugar a que tenhamos conseguido chegar. Estas descobertas alimentaram uma nova geração de teorias sobre o propósito e o design da Grande Pirâmide. Alguns investigadores acreditam agora que a pirâmide é muito mais complexa do que imaginávamos, com um sistema de câmaras e passagens ocultas que foram deliberadamente disfarçadas pelos construtores. Outros sustentam que as anomalias detectadas pelos muões podem ser espaços estruturais, vazios, criados deliberadamente para reduzir o peso e distribuir a pressão, e não câmaras no sentido tradicional. Mas existe também uma descoberta recente que muda completamente a forma como entendemos a logística da construção. Em 2024, investigadores publicaram um estudo baseado na análise de um antigo braço do Nilo que passava muito mais perto das pirâmides do que o curso atual do rio. Usando sondagens de solo e análises de sedimentos, demonstraram que durante a Quarta Dinastia, um canal navegável do Nilo chegava a menos de algumas centenas de metros da base das pirâmides. Isto significa que os blocos de pedra podiam ser transportados por água quase até ao local de construção, eliminando a maior parte do transporte terrestre. Esta descoberta torna a construção das pirâmides significativamente mais plausível do ponto de vista logístico. Já não é preciso imaginar milhares de pessoas a arrastar blocos por quilômetros através do deserto. Os blocos eram transportados por água, em barcos e barcaças, até um porto situado mesmo na base do Planalto de Gizé. Dali, a distância de transporte terrestre era mínima. Combinada com o papiro de Merer, que descreve exatamente este tipo de transporte por água, a imagem torna-se cada vez mais clara. Os construtores das pirâmides dispunham de uma infraestrutura logística muito mais sofisticada do que pensávamos. Canais, portos, armazéns, sistemas de distribuição. Era uma operação logística comparável aos maiores projetos de construção modernos. E, no entanto, com cada resposta vem uma nova pergunta. Se o Nilo chegava até as pirâmides, por que não sabíamos disso até agora? Que outros segredos esconde o solo à volta das pirâmides? E, mais importante, o que nos diz o Big Void? É uma câmara funerária desconhecida? Um depósito de tesouros? Ou algo em que nem sequer pensamos? Façamos uma pausa e reflitamos sobre o que estas descobertas significam para o futuro da egiptologia. Durante séculos, o estudo das pirâmides esteve limitado ao que podíamos ver com os olhos e tocar com as mãos. Os exploradores entravam pelas passagens conhecidas, mediam as câmaras acessíveis e era tudo. Mas agora, a tecnologia permite-nos ver através da pedra. A monografia, a técnica usada para detectar o Big Void, funciona essencialmente como uma radiografia cósmica. Os muões são partículas subatômicas criadas quando os raios cósmicos atingem a atmosfera da Terra. Estas partículas atravessam quase qualquer material, mas são ligeiramente desviadas ou absorvidas pela matéria densa. Ao colocar detetores de muões debaixo e à volta da pirâmide, os investigadores podem criar um mapa da densidade interna, de forma semelhante ao modo como uma radiografia mostra os ossos através dos tecidos moles. O potencial desta tecnologia é enorme. À medida que os detetores de muões se tornam mais sensíveis e mais compactos, poderemos obter imagens cada vez mais detalhadas do interior da pirâmide. Um dia, talvez consigamos ver cada câmara, cada corredor, cada espaço escondido, sem mover uma única pedra.
Mas existe outra tecnologia que promete revolucionar o estudo das pirâmides: o scanning, a laser, ou LIDAR. Usando feixes de laser que medem distâncias com precisão milimétrica, os investigadores podem criar modelos tridimensionais das superfícies da pirâmide com um nível de detalhe sem precedentes. Esses scanners já revelaram detalhes estruturais invisíveis a olho nu, incluindo as concavidades subtis das faces e variações de superfície que sugerem modificações de plano durante a construção. Combinando a monografia com o scanning LIDAR, a termografia infravermelha, que detecta variações de temperatura indicando espaços vazios atrás da superfície, e as análises geológicas do solo à volta das pirâmides, os investigadores estão a construir progressivamente a imagem mais completa da Grande Pirâmide alguma vez obtida. É como se estivéssemos a despir a pirâmide camada a camada, revelando os segredos que os seus construtores esconderam há 4 milênios e meio. E talvez a descoberta mais extraordinária ainda esteja por vir. A cada ano que passa, a tecnologia avança e a Grande Pirâmide, paciente como sempre, aguarda para revelar os seus últimos segredos àqueles que têm a curiosidade e os meios para os procurar. Falamos sobre quem construiu as pirâmides e sobre como moveram a pedra. Mas como era o dia a dia de um trabalhador no maior estaleiro de construção da história antiga? As provas arqueológicas oferecem-nos uma imagem surpreendentemente detalhada. A cidade dos trabalhadores, descoberta por Mark Lehner e Zahi Hawass, estendia-se por uma área de aproximadamente 7 hectares. Era uma cidade verdadeira, com ruas planeadas, edifícios administrativos e zonas residenciais diferenciadas conforme o posto dos trabalhadores. Os artesãos e supervisores tinham dormitórios mais espaçosos, separados por paredes de tijolo, enquanto os trabalhadores comuns dormiam em casernas compridas, semelhantes a dormitórios militares modernos. O dia de trabalho começava ao nascer do sol. Os trabalhadores eram acordados pelos supervisores e juntavam-se às suas equipas para a ração da manhã. As padarias da cidade produziam quantidades enormes de pão. Os arqueólogos descobriram os vestígios de pelo menos 2 padarias industriais, cada uma capaz de produzir centenas de pães por dia. O pão egípcio antigo era denso, nutritivo, feito de trigo emmer, e continha frequentemente grãos de areia do processo de moagem, o que explica os problemas dentários graves observados nos esqueletos dos trabalhadores. A cervejaria era tão importante quanto a padaria. A cerveja egípcia era um líquido denso, quase uma sopa, com um valor nutritivo elevado. Era preparada a partir de pão parcialmente cozido, fermentado em água, e tinha um teor de álcool baixo, suficiente para tornar a água segura para beber, mas não o suficiente para afetar a capacidade de trabalho. Cada trabalhador recebia uma ração diária de cerveja que representava uma parte significativa do aporte calórico. A carne era surpreendentemente abundante. As análises dos ossos de animais descobertos no local mostram que os trabalhadores consumiam grandes quantidades de carne de vaca jovem, o tipo de carne mais caro do Egito Antigo. Não era a carne dura e velha que escravos ou pobres recebiam. Era carne de qualidade, de animais abatidos na idade ótima. Foram também descobertos ossos de ovelha, cabra, peixe e até gazela, sugerindo uma dieta variada. A organização das refeições era militarmente eficiente. As provas mostram que as refeições eram servidas em zonas comuns, com porções distribuídas por responsáveis de rações. Cada trabalhador recebia uma porção padronizada, registrada por contabilistas em papiros. Esses registros, dos quais alguns sobreviveram, mencionam as quantidades precisas de pão, cerveja, cebola, alho e ocasionalmente mel distribuídas a cada trabalhador. Depois do pequeno almoço, o trabalho propriamente dito começava. As equipas deslocavam-se para os seus locais de trabalho, quer nas pedreiras, quer nas rampas, quer diretamente na estrutura da pirâmide. Os supervisores monitorizavam o progresso de cada equipa e reportavam diariamente à administração central. Foram descobertos fragmentos de papiros que registravam a presença dos trabalhadores, semelhantes às folhas de ponto modernas. As ausências eram anotadas juntamente com os motivos: doença, visita à casa, dia de folga. Sim, os trabalhadores tinham dias de folga. Os documentos mencionam dias de descanso regulares, bem como licenças para eventos pessoais ou religiosos.
Um fragmento de papiro menciona um trabalhador que faltou para visitar a mãe doente. Outro anotava a ausência para participação num festival religioso. Esta não era uma força de trabalho submetida pelo terror, mas uma organizada através de estruturas administrativas sofisticadas. À noite, depois de terminado o trabalho, os trabalhadores regressavam à sua cidade. As provas sugerem atividades de lazer, jogos de sociedade, incluindo o Senet, um jogo de estratégia popular no Egito Antigo, música e provavelmente contar histórias. Foram também descobertos restos de instrumentos musicais primitivos na zona dos trabalhadores. A saúde era levada a sério. Para além das provas de tratamento médico já mencionadas, ossos partidos fixados, amputações profissionais, foram também descobertas provas de tratamentos dentários. A dor de dentes era um problema grave, causado pela areia presente no pão que erodia o esmalte, e existiam praticantes que ofereciam tratamentos, provavelmente combinações de remédios à base de plantas com elementos rituais. A morte no estaleiro era uma realidade. Foram encontrados esqueletos com sinais de acidentes graves, desmoronamentos de blocos de pedra, quedas de altura, mas o facto de esses trabalhadores serem enterrados com cuidado, em túmulos próprios, com oferendas funerárias, mesmo que modestas, confirma o seu estatuto de pessoas respeitadas, não de escravos descartáveis. Talvez o detalhe mais emocionante sejam os grafites deixados pelas equipas de trabalhadores nos blocos de pedra no interior da pirâmide. Escondidas dos olhares, essas inscrições não eram destinadas à posteridade. Eram sinais de orgulho, como as assinaturas de artistas nas suas obras. Os amigos de Khufu. O barco de Khufu. Esses nomes de equipa, escritos com ocre vermelho nos blocos de pedra, são as vozes diretas daqueles que construíram uma das maiores realizações da humanidade. Foram pobres, trabalharam duramente, viveram uma vida curta pelos nossos padrões, mas deixaram a sua assinatura na eternidade. Quando as pessoas pensam nas pirâmides de Gizé, normalmente pensam na Grande Pirâmide. Mas a Grande Pirâmide não está sozinha. Faz parte de um vasto complexo que inclui outras 2 pirâmides de grande porte, 6 pirâmides menores das rainhas, a Esfinge, templos mortuários, templos do vale, caminhos processionais e uma necrópole inteira. É toda uma metrópole dos mortos, uma cidade projetada não para os vivos, mas para a eternidade. A segunda maior pirâmide de Gizé foi construída por Khephren, filho de Khufu. À primeira vista, a pirâmide de Khephren parece maior do que a Grande Pirâmide, mas trata-se de uma ilusão de óptica. Khephren construiu a sua pirâmide num terreno mais elevado, dando-lhe a aparência de uma altura superior. Na realidade, é aproximadamente 3 metros mais baixa, mas o que torna a pirâmide de Khephren especial é que ainda conserva parte do revestimento original de calcário branco de Tura no topo, oferecendo-nos uma imagem de como as pirâmides se apresentavam na sua glória original. Imaginem as 3 pirâmides cobertas de calcário branco brilhante, refletindo o sol do deserto como montanhas de luz. O espetáculo devia ser hipnotizante. A terceira pirâmide de grande porte é a de Mycerinus, neto de Khufu. É significativamente mais pequena do que as outras 2, com uma altura de apenas 65 metros. Mas o que lhe falta em dimensões compensa na qualidade da execução. A parte inferior da pirâmide de Mycerinus era revestida de granito vermelho de Assuão, não de calcário. Uma escolha que devia criar um contraste visual impressionante. Granito vermelho embaixo, calcário branco em cima. O templo mortuário anexo à pirâmide de Mycerinus continha algumas das mais belas esculturas de todo o Egito Antigo. Mas talvez o elemento mais misterioso do complexo de Gizé seja a Esfinge. Esta criatura mitológica com corpo de leão e cabeça de homem é talhada diretamente na rocha viva do Planalto, a partir de um bloco de calcário que fora deixado pelas pedreiras. A Esfinge é enorme, 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, tornando-a a maior escultura monolítica do mundo. Quem é a Esfinge? A teoria dominante identifica o rosto da Esfinge como sendo o do faraó Khephren, uma vez que a Esfinge está alinhada com o complexo funerário de Khephren. Mas nem todos os investigadores concordam. Alguns sustentam que o estilo facial é diferente das estátuas conhecidas de Khephren e propõem que a Esfinge possa ser mais antiga.
possivelmente datando do tempo de Khufu ou até de antes. Existe uma controvérsia ainda mais radical ligada à idade da esfinge. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, observou nos anos 1990 que os padrões de erosão no corpo da esfinge sugerem erosão causada pela chuva, não pelo vento e areia. O problema? As quantidades de chuva necessárias para este tipo de erosão não caíram na zona de Gizé há pelo menos 7.000 anos, sugerindo que a esfinge pode ser muito mais antiga do que se acredita oficialmente. Esta teoria é extremamente controversa e rejeitada pela maioria dos egiptólogos, mas continua a provocar debates acalorados. O que sabemos com certeza é que a esfinge sofreu enormemente ao longo dos milênios. O nariz está em falta, provavelmente destruído no período medieval, não por Napoleão, ao contrário do mito popular. O corpo foi coberto pela areia repetidamente ao longo da história, sendo desenterrado várias vezes por faraós posteriores e, finalmente, de forma completa, apenas nos anos 1930. Entre as patas da esfinge encontra-se a Estela do Sonho, uma placa de granito erguida pelo faraó Tutmés IV, por volta do ano 1401 a.C. A inscrição conta como o jovem príncipe, na altura apenas um pretendente ao trono, adormeceu à sombra da esfinge numa tarde quente. Em sonho, a esfinge prometeu-lhe que o faria faraó se ele libertasse a areia que a sufocava. Tutmés atendeu ao pedido e tornou-se um dos faraós mais poderosos da história do Egito. Uma história bonita, mas também uma demonstração da forma como os faraós usavam os monumentos anteriores para legitimar o seu poder. A esfinge tem os seus próprios mistérios estruturais que acrescentam ao enigma do complexo de Gizé. Por baixo dela e à sua volta foram detectadas várias anomalias através de métodos geofísicos. Existem cavidades sob as patas dianteiras e possivelmente um túnel ou uma câmara sob o corpo da estátua. Estas nunca foram escavadas nem exploradas completamente por razões de conservação. A esfinge já se encontra num estado frágil, o calcário mole de que é esculpida erodindo-se constantemente. Qualquer intervenção agressiva arrisca deteriorá-la irreversivelmente. As restaurações repetidas ao longo dos milênios acrescentaram camadas sucessivas de pedra sobre o corpo original da esfinge. Faraós do Reino Novo, romanos e até restauradores modernos aplicaram tijolos e argamassa sobre a superfície erodida. O resultado é uma esfinge que é um palimpsesto de reparações, cada camada representando uma época diferente da história. Remover essas camadas para chegar à superfície original é um projeto que ninguém ousa empreender. Mas o complexo de Gizé esconde não apenas monumentos visíveis. Sob a areia, à volta e entre as pirâmides, foram descobertas estruturas subterrâneas surpreendentes. Em 1999, Zahi Hawass escavou o que é hoje conhecido como o Túmulo de Osíris, uma série de 3 câmaras subterrâneas conectadas por poços verticais, situadas diretamente sob o caminho processional de Khafre. A câmara mais profunda, a aproximadamente 30 metros de profundidade, continha um sarcófago de granito rodeado de água subterrânea. Alguns investigadores acreditam que este sítio era um cenotáfio simbólico, um túmulo vazio dedicado ao deus Osíris, uma representação do mundo dos mortos mesmo por baixo do complexo funerário dos faraós. Também sob o Planalto de Gizé, foi descoberta uma rede de túneis e câmaras escavados na rocha, alguns datando de períodos posteriores à construção das pirâmides. Foram usados ao longo dos milênios para diversos fins, desde armazenamento a enterramentos secundários. Alguns túneis parecem conectar diferentes estruturas do Planalto, criando uma rede subterrânea cuja extensão completa ainda não foi cartografada. Uma das mais recentes e mais espetaculares descobertas de Gizé é o barco solar de Khufu. Em 1954, o arqueólogo egípcio Kamal El-Malak descobriu, numa fossa selada junto à base da Grande Pirâmide, um barco de madeira de cedro completamente desmontado. As 1.200 peças foram remontadas ao longo de 14 anos, revelando um barco elegante de mais de 43 metros de comprimento. Era um barco cerimonial, provavelmente usado na procissão funerária de Khufu ou destinado à sua viagem no mundo dos mortos. Uma segunda fossa de barco descoberta junto a
Primeira, só foi aberta em 2011, após décadas de deliberações. O barco no seu interior estava ainda mais frágil, mas a sua análise forneceu informações valiosas sobre as técnicas de construção naval do Reino Antigo. Estes barcos são as mais antigas embarcações de madeira preservadas do mundo, um testemunho da qualidade da madeira de cedro libanês utilizada e da selagem perfeita das fossas pelos construtores. O complexo de Gizé continuou ativo muito tempo depois da construção das pirâmides. Gerações sucessivas de faraós, nobres e sacerdotes foram enterrados em mastabas e túmulos à volta das pirâmides. Os templos mortuários funcionaram durante séculos, com sacerdotes que realizavam rituais diários pelas almas dos faraós falecidos. Mesmo na época romana, mais de 2 milênios e meio após a construção, as pirâmides eram um destino turístico popular, visitado por viajantes de todo o Império Romano que deixavam grafites nas paredes interiores. Mas, para entender verdadeiramente por que foram construídas as pirâmides, é preciso entrar na mente egípcia antiga e compreender o que significava a morte para eles. E aviso-vos, a sua visão era radicalmente diferente de tudo o que possamos imaginar. Para os egípcios, a morte não era um fim, era uma transformação, uma passagem de uma forma de existência para outra, mas essa transformação não era automática. Necessitava de preparação, de ritual e, mais importante, de um lugar adequado onde se pudesse realizar. A pirâmide era esse lugar. Os egípcios acreditavam que os seres humanos têm várias componentes espirituais. O Ka, a força vital, a energia que animava o corpo. O Ba, a personalidade, a essência única de cada indivíduo, frequentemente representado como um pássaro com cabeça humana. O Ak, o espírito glorificado que surgia apenas após uma morte bem-sucedida e a passagem pelo julgamento de Osíris. O nome, o Ren, que continha a essência da identidade, e a sombra, o Sheut, a forma obscura do ser. Na morte, estas componentes separavam-se. O Ka precisava de um lugar onde habitar, por isso o corpo tinha de ser conservado pela mumificação, e por isso o túmulo era projetado como uma casa eterna. O Ba tinha de poder viajar livremente entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, visitando o túmulo todas as noites para se reunir com o Ka. Se o Ba não conseguisse encontrar o corpo, perdia-se para sempre, e o falecido morria uma segunda morte, definitiva e irreversível. A pirâmide era projetada para facilitar todos esses processos. A câmara funerária era a casa do Ka. Os poços que saíam da pirâmide eram os caminhos do Ba e do Ak, até às estrelas. O revestimento branco brilhante era um farol visível a grandes distâncias, ajudando o Ba a encontrar o caminho de volta. E a própria forma da pirâmide, um triângulo que se estreita em direção ao topo, era um símbolo do raio de sol que penetra as nuvens, um caminho de luz pelo qual a alma do faraó subia ao céu. A palavra egípcia para pirâmide era Mer. O significado exato é debatido, mas alguns linguistas ligam-no à raiz que significa lugar de ascensão. A pirâmide era literalmente uma rampa de lançamento para a alma, uma máquina espiritual que transformava um homem mortal num Deus imortal. Este contexto espiritual transforma a forma como olhamos para cada aspecto da construção. A precisão extraordinária não era um exercício de perfeccionismo, era uma necessidade cósmica. Uma pirâmide imperfeita seria uma pirâmide que não funciona, um bloqueio no caminho da alma, uma avaria na máquina da eternidade. A orientação para os pontos cardeais não era um capricho matemático, era um alinhamento com a ordem cósmica, com o ciclo do Sol e das estrelas que governava tanto o mundo dos vivos como o dos mortos. Os poços orientados para Oriente não eram curiosidades astronômicas, eram caminhos funcionais, projetados para transportar a alma do faraó diretamente até ao deus Osíris. E o mais importante, a dimensão da pirâmide não era uma demonstração de poder político, embora também servisse esse propósito. Era uma necessidade teológica. Quanto maior a pirâmide, mais poderosa era. Quanta mais pedra se encontrasse entre a alma do faraó e o caos exterior, mais protegida estava. A pirâmide era uma fortaleza para a eternidade. E como qualquer fortaleza, a sua eficácia dependia da sua massividade. Esta visão ajuda-nos a entender por que os egípcios investiram recursos tão imensos na construção das pirâmides. Não era desperdício. Não era um capricho da tirania.
era um investimento na estrutura do próprio cosmos. O faraó, através da sua transformação em Deus após a morte, assegurava a continuidade da ordem cósmica. O Nilo continuaria a transbordar, o sol continuaria a nascer, as colheitas continuariam a crescer. Tudo dependia do sucesso da transição do faraó. E a pirâmide era o instrumento que tornava essa transição possível. Quando olhamos para as pirâmides através destes olhos, já não vemos simples túmulos. Vemos a mais ambiciosa expressão da crença humana na capacidade de moldar a eternidade. Vemos uma civilização que acreditava, com uma intensidade que já não conseguimos imaginar, que pedra, precisão e perseverança podem vencer a morte. Mas o complexo de Gizé não é o único agrupamento de pirâmides no Egito. De Saqqara a Abu Hawash, de Dashur a Abu Sir, o Egito contém mais de 100 pirâmides conhecidas, numa diversidade de formas, dimensões e estados de conservação. Cada uma delas é uma página do livro de aprendizagem da engenharia egípcia, desde os primeiros experimentos inseguros às obras-primas de Gizé. Agora, entramos num território que continua a gerar controvérsias intensas no mundo científico: os alinhamentos astronômicos e matemáticos das pirâmides. Já mencionamos que os lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais com uma precisão notável. Mas isto é apenas a ponta do iceberg. Como conseguiram os egípcios essa orientação? Sem bússola, sem instrumentos ópticos avançados. Como conseguiram alinhar uma estrutura de 230 metros com os pontos cardeais, com um erro de apenas 3 minutos de arco? A resposta mais provável envolve a observação das estrelas. Numa época sem poluição luminosa, o céu noturno era um espetáculo de uma clareza que já não experimentamos. Os egípcios eram astrônomos excelentes, tinham um calendário solar de 365 dias e conheciam os ciclos das estrelas com precisão. Um método proposto pela egiptóloga Kate Spence no ano 2000 sugere que os egípcios usaram 2 estrelas, Kochab na constelação da Ursa Menor e Mizar na Ursa Maior, que, por volta do ano 2467 a.C., se encontravam em ambos os lados do Polo Norte Celeste, a distâncias iguais. Ao traçar uma linha vertical entre as 2 estrelas quando estas estavam alinhadas verticalmente, os construtores podiam determinar a direção norte com uma precisão extraordinária. Esta teoria tem a vantagem de explicar também as pequenas variações de alinhamento observadas em diferentes pirâmides, variações consistentes com a mudança das posições das estrelas devida à precessão do eixo da Terra. Mas existem alinhamentos ainda mais intrigantes. As 3 grandes pirâmides de Gizé, Khufu, Khafre e Mycerinos, estão dispostas num padrão que, visto de cima, se assemelha surpreendentemente às 3 estrelas do Cinturão de Orionte. Esta observação, popularizada por Robert Bauval na sua teoria de correlação com Orionte, sugere que a disposição das pirâmides não é aleatória, mas deliberadamente projetada para refletir uma constelação de enorme importância religiosa. A constelação de Orionte estava associada ao deus Osíris, rei do mundo dos mortos, e era central nas crenças funerárias egípcias. A teoria de Bauval vai mais longe. Ele sugere que o Nilo era um reflexo terrestre da Via Láctea e que toda a paisagem funerária de Gizé era projetada como um mapa celeste na Terra, uma réplica do céu noturno feita em pedra. Embora esta teoria não seja aceite pela maioria dos egiptólogos, que a consideram uma simplificação excessiva, a correlação visual entre as pirâmides e o Cinturão de Orionte permanece impressionante. Um elemento adicional que alimenta este debate é o facto de as pirâmides não serem as únicas estruturas de Gizé que parecem ter correspondências astronômicas. A esfinge está orientada exatamente para o ponto onde o Sol nasce no equinócio. O templo do Vale de Khafre tem janelas que permitem que os raios do Sol penetrem exatamente no solstício, e todo o complexo parece projetado como um quadro integrado em que cada elemento tem uma relação espacial deliberada com os demais. Os egípcios eram observadores do céu notáveis. Os decanos, grupos de estrelas usados para medir a passagem do tempo durante a noite, eram um elemento central da sua astronomia e religião. Sírio, a estrela mais brilhante do céu, era de uma importância capital. O nascer helíaco de Sírio, o momento em que a estrela se tornava novamente visível antes do nascer do Sol após um período de invisibilidade,
marcava o início do Ano Novo Egípcio e coincidia com a cheia do Nilo. Esta sincronização entre o ciclo estelar e o ciclo natural do Nilo reforçava a crença de que o céu e a terra eram espelhos um do outro. Neste contexto, a ideia de que as pirâmides teriam sido posicionadas deliberadamente para refletir configurações estelares não é de todo absurda. É até expectável de uma civilização que via no céu um guia divino para cada aspecto da vida terrestre. O problema não é se os egípcios se inspiravam na astronomia, mas até que ponto ia essa inspiração. Refletiam as pirâmides uma constelação específica? Ou refletiam apenas princípios gerais de orientação cósmica? Um estudo de 2018 demonstrou que, se estendermos a análise para além de Gizé, outras pirâmides do Egito não se encaixam no modelo de Orionte. As pirâmides de Abusir e de Saqqara não correspondem a nenhuma configuração estelar evidente. Isto sugere que, se a correlação com Orionte é real em Gizé, era específica daquele local, não um princípio universal aplicado a todas as pirâmides. Menos controversas são as observações sobre as propriedades matemáticas da pirâmide. Já mencionamos a relação entre o perímetro da base e a altura que aproxima o valor de π. Existem outras propriedades interessantes. A razão entre o comprimento da apótema e metade da base é muito próxima de φ. O número de ouro, 1,618. Coincidência matemática ou design deliberado? Estudos recentes sugerem que estas propriedades matemáticas podem ser consequências indiretas do método de construção. Se os egípcios usassem uma roda de medição, um cilindro que era rolado ao longo das distâncias para as medir, então a relação com π surge naturalmente. A circunferência da roda de medição é π vezes o diâmetro, e se a mesma roda era usada tanto para as dimensões horizontais como para calcular o ângulo de inclinação, a razão π codifica-se automaticamente na geometria da pirâmide. Existe ainda outro elemento matemático que atraiu a atenção dos investigadores: o séqued, a unidade de medida usada pelos egípcios para expressar a inclinação. O séqued mede o deslocamento horizontal para cada côvado de altura. Um séqued de 5,5 palmos por côvado, mencionado nos papiros matemáticos egípcios, produz um ângulo de aproximadamente 52 graus, exatamente o ângulo de inclinação da Grande Pirâmide. Isto sugere que o ângulo da pirâmide não foi escolhido pelas suas propriedades, matemáticas abstratas, mas foi uma consequência de um valor simples e prático de séqued. As relações com π e φ são efeitos secundários dessa escolha prática. Mas mesmo que essas propriedades sejam consequências indiretas, demonstram um nível de sofisticação matemática impressionante. Os egípcios não tinham acesso à matemática abstrata dos gregos, mas tinham uma matemática prática, desenvolvida ao longo de milênios de observações e aplicações que produzia resultados de uma precisão notável. Merece menção também o Papiro Hind, um documento matemático de aproximadamente 1650 a.C., que contém problemas práticos de geometria, incluindo cálculos relacionados com pirâmides. Este papiro demonstra que os egípcios tinham fórmulas matemáticas elaboradas para calcular o volume de pirâmides, a área das faces e os ângulos de inclinação. A sua matemática era algorítmica, baseada em procedimentos passo a passo para a resolução de problemas específicos, não em demonstrações abstratas como a matemática grega, mas funcionava. E os resultados estão no deserto há 4 milênios e meio como prova. Outro alinhamento misterioso. Nos equinócios de primavera e outono, a sombra da Grande Pirâmide cria um efeito visual fascinante. As faces da pirâmide têm uma concavidade ligeira, apenas perceptível, que faz com que cada face seja na realidade composta por duas superfícies ligeiramente diferentes. No equinócio, quando o Sol está num ângulo específico, metade de cada face está iluminada e a outra metade na sombra, criando um efeito de 4 faces que se tornam 8. Esta concavidade só foi descoberta em 1940, a partir de fotografias aéreas. É extremamente subtil, impossível de observar ao nível do solo. Terá sido deliberada ou acidental? O que podemos dizer com certeza é que os construtores das pirâmides possuíam conhecimentos muito mais profundos do que aqueles que habitualmente lhes atribuímos. Eram astrônomos, matemáticos e engenheiros de um nível notável.
E à medida que descobrimos mais sobre as pirâmides, esta imagem de sofisticação só se aprofunda. Esta é uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas cuja resposta é tão fascinante quanto a história da construção. Se os egípcios se tornaram tão bons a construir pirâmides, por que pararam? A Grande Pirâmide de Khufu foi o apogeu. Nenhuma pirâmide posterior igualou-a em dimensões ou qualidade. As pirâmides da quinta e sexta dinastias são significativamente menores e menos bem construídas. Muitas degradaram-se em montes de escombros, enquanto as pirâmides de Gizé permanecem de pé. O que aconteceu? Um fator foi econômico. A construção de pirâmides exigia recursos imensos. Não apenas a pedra, mas a alimentação e o abrigo para dezenas de milhares de trabalhadores, o transporte, as ferramentas, toda a infraestrutura logística. À medida que os recursos do Estado foram desviados para outros projetos, ou à medida que a economia mudou, a capacidade de financiar projetos tão massivos diminuiu. Um segundo fator foi político. A era de glória da construção de pirâmides. O Reino Antigo terminou com um colapso do poder central. Os faraós perderam gradualmente o controle sobre as províncias e os governadores locais ganharam cada vez mais poder. Sem um Estado centralizado forte, os projetos de construção massivos tornavam-se impossíveis. Mas o fator mais interessante foi teológico. A religião egípcia evoluiu. No Reino Antigo, o faraó era considerado o único com acesso à vida após a morte. A pirâmide era o instrumento da sua transformação divina. Mas, à medida que o conceito de imortalidade se democratizou, estendendo-se primeiro aos nobres e depois a todas as classes sociais, a necessidade de estruturas tão massivas diminuiu. Os textos das pirâmides inscritos nas paredes das pirâmides da quinta e sexta dinastias foram substituídos pelos textos dos sarcófagos, escritos em sarcófagos individuais, e posteriormente pelo Livro dos Mortos, disponível em papiro para quem o pudesse pagar. A eternidade já não era monopólio do faraó. Qualquer pessoa podia aceder à vida após a morte, nas condições certas. E se qualquer um podia tornar-se imortal, para que uma pirâmide colossal? Além disso, as pirâmides tinham um problema prático. Eram alvos enormes para ladrões. Cada pirâmide fora saqueada, provavelmente poucas gerações após a construção. A estrutura massiva que devia proteger o faraó pela eternidade tornara-se, ironicamente, um farol que atraía ladrões de túmulos. Os faraós posteriores escolheram em vez disso túmulos escondidos, escavados na rocha do Vale dos Reis em Luxor, muito mais fáceis de esconder e de guardar. Esta transição das pirâmides visíveis aos túmulos escondidos reflete uma mudança fundamental na filosofia funerária egípcia. A segurança pela obscuridade substituiu a segurança pela massividade. E embora os túmulos do Vale dos Reis também tenham sido saqueados eventualmente, a maioria muito mais tarde do que as pirâmides, a estratégia de ocultação revelou-se geralmente mais eficaz. A história do saque das pirâmides é em si fascinante e diz-nos muito sobre as realidades econômicas do Egito Antigo. As pirâmides eram depósitos imensos de riqueza. Para além dos objetos de ouro, prata e pedras preciosas colocados junto ao faraó, as pirâmides continham mobiliário, vestuário, alimentos conservados, óleos preciosos e objetos rituais de um valor imenso. A tentação era enorme, e as recompensas de um saque bem-sucedido podiam ser fenomenais. As provas sugerem que a maioria das pirâmides foi saqueada durante os períodos de instabilidade política, quando a autoridade central enfraquecia e os guardas abandonavam os seus postos. O primeiro período intermediário, um período de caos e fragmentação política de aproximadamente 150 anos entre o Reino Antigo e o Reino Médio, foi provavelmente o momento em que muitas pirâmides do Reino Antigo foram saqueadas. A cruel ironia é que o mesmo período de desordem que demonstrava quão importante era a estabilidade que as pirâmides deviam assegurar era também o período em que as pirâmides estavam mais vulneráveis. Foram descobertos papiros do período Ramséssida, aproximadamente 1100 a.C., que documentam processos contra ladrões de túmulos. Esses documentos fornecem detalhes notáveis sobre a organização dos saques. Os ladrões operavam em bandos organizados, frequentemente com a cumplicidade dos guardas ou dos funcionários locais.
Os saques eram meticulosamente planeados, com informadores que conheciam a disposição interior dos túmulos. Por vezes, os mesmos artesãos que tinham construído os túmulos regressavam mais tarde para os saquear, conhecendo exatamente onde se encontravam. As câmaras com tesouros. A pena por saquear um túmulo real era a morte, normalmente por empalamento. Mas as recompensas potenciais eram tão grandes que muitos estavam dispostos a arriscar. Um único objeto de ouro de um túmulo real podia assegurar a prosperidade de uma família durante gerações. Comparada com a vida dura de um artesão ou agricultor, a tentação era quase irresistível. Quando os faraós do Reino Novo abandonaram as pirâmides em favor dos túmulos escondidos do Vale dos Reis, instituíram também um sistema elaborado de segurança. Uma comunidade inteira de trabalhadores e guardas, a aldeia de Deir el-Medina, foi estabelecida permanentemente nas proximidades do Vale dos Reis para vigiar e proteger os túmulos. Os habitantes desta aldeia eram pagos pelo Estado e viviam em condições relativamente confortáveis, mas a sua vida era estritamente regulamentada. As entradas e saídas do Vale dos Reis eram monitorizadas, e os trabalhadores estavam proibidos de discutir a localização ou o conteúdo dos túmulos. E, no entanto, mesmo este sistema acabou por falhar. Quando os pagamentos do Estado cessaram devido às crises econômicas do final do Reino Novo, os trabalhadores de Deir el-Medina organizaram a mais antiga greve documentada da história, por volta do ano 1152 a.C. Sem pagamento, sem comida, os guardas e trabalhadores foram tentados pelas riquezas que guardavam. A maioria dos túmulos do Vale dos Reis foi saqueada no período imediatamente após o colapso do Reino Novo. O único túmulo que escapou quase intacto foi o de Tutankhamon, e isso provavelmente graças a um acidente feliz. A entrada do seu túmulo foi coberta pelos escombros gerados pela construção de um túmulo posterior, escondendo-a dos ladrões durante mais de 3.000 anos, até a descoberta de Howard Carter em 1922. Mas, mesmo que os egípcios tenham deixado de construir grandes pirâmides, a influência dessas estruturas nunca desapareceu. Pirâmides menores continuaram a ser construídas durante séculos, especialmente na Núbia, o atual Sudão, onde as últimas pirâmides foram erguidas por volta do ano 300 d.C., quase 3.000 anos após a Grande Pirâmide. A ideia da pirâmide sobreviveu à civilização que a criou. Quando dizemos pirâmides, toda a gente pensa em Gizé, mas as 3 grandes pirâmides são apenas a ponta do iceberg. O Egito contém mais de 100 pirâmides conhecidas, espalhadas ao longo do Vale do Nilo, desde o Delta no norte até a Núbia no sul. Cada uma delas conta a sua própria história e contribui para a nossa compreensão da evolução da construção de pirâmides. Em Saqqara, onde tudo começou com a pirâmide de degraus de Djoser, encontra-se uma imensa necrópole que contém dezenas de pirâmides e centenas de túmulos. Muitas das pirâmides menores daqui encontram-se num estado avançado de degradação, reduzindo-se a simples colinas de escombros. Mas, sob a superfície, as suas câmaras e corredores escondem textos e decorações de uma importância inestimável. Os textos das pirâmides, os mais antigos textos religiosos do mundo, foram descobertos pela primeira vez nas pirâmides de Saqqara, inscritos nas paredes das câmaras funerárias dos faraós Unas, Teti, Pepi I e Pepi II. Em Abusir, a poucos quilômetros a norte de Saqqara, encontra-se um grupo de pirâmides da Quinta Dinastia. São menores e menos bem construídas do que as de Gizé, mas o sítio ofereceu algumas das mais importantes descobertas documentais da história da egiptologia. Os papiros de Abusir, descobertos nos templos mortuários daqui, contêm registros detalhados da administração dos templos, incluindo a rotação dos sacerdotes, inventários de oferendas e correspondência oficial. Dão-nos uma imagem vívida da burocracia que sustentava o culto funerário dos faraós. Em Dashur, para além das pirâmides de Sneferu que já discutimos, encontram-se também as pirâmides menores dos faraós, Amenemhat II e Sesostris, III do Reino Médio. Estas pirâmides mais tardias são significativamente diferentes das do Reino Antigo. São construídas com um núcleo de tijolo de lama coberto por um revestimento de calcário, um método mais barato mas muito menos durável.
Quando o revestimento de calcário foi saqueado em períodos posteriores, o núcleo de tijolo degradou-se rapidamente, transformando as pirâmides em montes disformes. As pirâmides do Reino Médio, em especial as de Hawara e Lahum, introduziram inovações interessantes no design interior. A pirâmide de Hawara, construída pelo faraó Amenemhat III, continha um labirinto extremamente complexo de corredores falsos, armadilhas e câmaras falsas, tudo projetado para confundir e dissuadir ladrões de túmulos. O seu complexo funerário era tão impressionante que escritores antigos, incluindo Heródoto, o descreveram como rivalizando com as pirâmides de Gizé em grandeza. Mas as pirâmides não são exclusivamente egípcias. O capítulo mais surpreendente da história das pirâmides encontra-se a sul do Egito, na Núbia, o atual Sudão. Aqui, entre cidades-estado como Meroe e Napata, encontram-se os mais numerosos grupos de pirâmides do mundo. Mais de 200 pirâmides núbias erguem-se do deserto sudanês, construídas ao longo de quase 1000 anos, de aproximadamente 700 a.C. até cerca do ano 300 depois de Cristo. As pirâmides núbias são diferentes das egípcias. São menores, mais abruptas, com ângulos de inclinação de mais de 70 graus, comparados com aproximadamente 52 graus nas pirâmides egípcias. Têm bases muito menores, normalmente abaixo dos 20 metros, mas proporcionalmente são mais altas. O seu aspecto é mais aguçado, mais elegante, como lâminas de pedra que perfuram o céu do deserto. Estas pirâmides núbias são uma prova de que a ideia da pirâmide continuou a inspirar muito depois de os próprios egípcios a terem abandonado. Os reis Kush da Núbia, que conquistaram temporariamente o Egito na 25ª dinastia, adotaram e adaptaram as tradições funerárias egípcias, incluindo a construção de pirâmides. Mantiveram a tradição viva por mais 1000 anos. A tragédia das pirâmides núbias é menos conhecida, mas igualmente dolorosa. Nos anos 1830, o aventureiro italiano Giuseppe Ferlini destruiu os topos de mais de 40 pirâmides de Meroe em busca de tesouros. Encontrou numa única delas uma coleção de joias de ouro, que vendeu a museus de Berlim e Munique. O resto da destruição foi em vão. Os topos das pirâmides que demoliu nunca serão restaurados. As pirâmides núbias são hoje um sítio Unesco de patrimônio mundial, mas recebem uma fração da atenção turística que recebem as pirâmides de Gizé. É uma injustiça. Os sítios de Meroe, Nuri e El Kuru contêm algumas das mais impressionantes e mais bem preservadas pirâmides de África. As câmaras funerárias sob as pirâmides núbias são decoradas com pinturas murais que combinam estilos egípcios com elementos núbios únicos, criando um estilo artístico híbrido de uma beleza notável. Mas a história das pirâmides não para em África. A forma da pirâmide surgiu independentemente em várias civilizações de todo o mundo, uma convergência cultural fascinante. As pirâmides mesoamericanas do México e da Guatemala, construídas pelas civilizações maia, asteca e anteriormente pela cultura de Teotihuacan, são estruturas impressionantes por si mesmas, embora fundamentalmente diferentes das pirâmides egípcias. A Pirâmide do Sol de Teotihuacan, construída por volta do ano 100 d.C., tem uma base quase tão grande como a da Grande Pirâmide, embora seja significativamente mais baixa. Tal como as pirâmides egípcias, está orientada astronomicamente, com o eixo principal orientado para o ponto do horizonte onde as Pleiades desaparecem. Tal como as pirâmides egípcias, contém túneis e câmaras interiores, incluindo um túnel natural sob o centro da pirâmide que parece ter tido um significado cosmológico profundo. Em Cholula, também no México, encontra-se a maior pirâmide do mundo em volume, a Grande Pirâmide de Cholula, com uma base de 450 metros de cada lado e um volume de mais de 4,5 milhões de metros cúbicos, ultrapassa a Grande Pirâmide de Gizé em dimensão bruta, embora não em altura. Hoje está coberta de vegetação e tem uma igreja colonial espanhola no topo, um palimpsesto arquitetônico que estratifica milênios de crença. No Camboja, o templo de Angkor Wat, embora não seja uma pirâmide no sentido estrito, usa a forma piramidal para as suas torres centrais, cada nível erguendo-se progressivamente, símbolo do monte sagrado Meru, da cosmologia hindu. E na China, o mausoléu do primeiro imperador,
Qin Shi Huang. Protegido pelo exército de terracota, é uma pirâmide de terra de dimensões impressionantes. O que nos diz esta recorrência da forma piramidal em civilizações que não tiveram qualquer contato entre si? Diz-nos que a pirâmide responde a uma necessidade humana universal. É o método mais intuitivo de construir algo alto e estável. É o símbolo mais natural da conexão entre a terra e o céu. É a declaração mais visível de poder e permanência que uma civilização pode fazer. E é a forma estrutural mais eficiente para desafiar a gravidade e o tempo. As pirâmides egípcias não são únicas no mundo, mas continuam a ser as mais impressionantes pela sua combinação de dimensão, precisão, idade e mistério. E continuam a ser as únicas que, passados milênios, revelam novos segredos a cada década que passa. Nenhuma discussão sobre pirâmides estaria completa sem abordar as teorias alternativas que continuam a fascinar e a provocar o mundo. Algumas destas teorias são fantasiosas, mas outras levantam questões legítimas às quais a egiptologia convencional ainda não ofereceu respostas satisfatórias. Comecemos pelo elefante na sala: a teoria dos extraterrestres. A ideia de que as pirâmides foram construídas por seres de outros mundos é popular na cultura pop, mas carece de qualquer prova. Mais ainda, é subtilmente racista, implicando que os africanos antigos não eram capazes de realizações intelectuais e de engenharia a um nível tão elevado. As provas arqueológicas, incluindo a cidade dos trabalhadores, as ferramentas, os papiros e o processo evolutivo da mastaba, a pirâmide perfeita, demonstram inequivocamente que as pirâmides são uma realização humana, egípcia. Mas por que persiste esta teoria? Em parte por ignorância, claro, mas também em parte por uma tendência humana profunda de não conseguir aceitar que civilizações do passado eram capazes de realizações que consideramos estar para lá do possível. É mais confortável invocar extraterrestres do que admitir que perdemos conhecimentos e capacidades que os nossos antepassados possuíam. As pirâmides não são a prova da visita de extraterrestres. São a prova do que a humanidade pode realizar quando todos os recursos de uma sociedade se concentram num único objetivo. Existe também a teoria da civilização perdida, popularizada por autores como Graham Hancock. Segundo esta visão, as pirâmides teriam sido construídas ou projetadas por uma civilização avançada que existiu antes da última glaciação, há mais de 12 mil anos, e que foi destruída por um cataclismo global. Esta teoria baseia-se em algumas observações reais, como a erosão pluvial da Esfinge mencionada anteriormente, mas extrapola essas observações muito para além do que as provas sustentam. Não existe nenhuma prova arqueológica de uma civilização avançada pré-glaciar. E toda a sequência evolutiva da construção de pirâmides, da mastaba, a pirâmide de degraus, a pirâmide perfeita, demonstra um desenvolvimento gradual, não um aparecimento súbito de conhecimentos de uma fonte externa. Muito mais interessante é a teoria do betão. Nos anos 2000, o engenheiro francês Joseph Davidovits propôs que pelo menos alguns blocos das pirâmides não foram talhados em pedreiras, mas moldados no local, a partir de uma mistura de calcário desagregado, água e um ligante natural, essencialmente um betão antigo. Se esta teoria estivesse correta, eliminaria o problema do transporte da maioria dos blocos. A mistura seria preparada no local e vertida em cofragens diretamente sobre a pirâmide. As análises químicas e microscópicas dos blocos da pirâmide produziram resultados mistos. Alguns estudos encontraram indícios de material reaglomerado, como bolhas de ar e componentes químicos atípicos para o calcário natural. Outros estudos concluíram que os blocos são calcário natural, sem vestígios de moldagem. O debate continua, mas a maioria dos egiptólogos convencionais permanece cética em relação à teoria do betão, pelo menos para os blocos grandes do núcleo da pirâmide. Para os blocos menores ou para enchimento, a possibilidade permanece em aberto. Cada uma dessas teorias resolve uma parte do puzzle, mas cria novos problemas. O que torna o debate tão fascinante é que nenhuma das teorias propostas explica perfeitamente todos os aspectos da construção. O método real foi provavelmente uma combinação de técnicas diferentes, muitas das quais ainda não imaginamos, usadas de formas que não conseguimos reconstituir completamente.
O que sabemos com certeza é que a Grande Pirâmide é uma realização humana, uma realização de um povo que acreditava na eternidade e que canalizou a sua fé, os seus recursos e o seu gênio numa estrutura concebida para durar para sempre. E nesse sentido, conseguiram. 4.500 anos depois, a pirâmide permanece de pé. As pessoas que a construíram morreram há milênios, mas a sua criação recusa-se a desaparecer. As pirâmides de Gizé não existiram num vácuo. Foram construídas numa época em que a civilização humana era ainda muito jovem. Para apreciar plenamente a sua grandeza, vale a pena situá-las no contexto do que acontecia no resto do mundo ao mesmo tempo. Quando Khufu construiu a sua pirâmide, por volta do ano 2560 a.C., a civilização suméria na Mesopotâmia era a única comparável em complexidade. Os sumérios construíam zigurates, estruturas em degraus de tijolo, impressionantes em si mesmas, mas inferiores em dimensões e durabilidade às pirâmides. Nenhum zigurate sobreviveu no estado em que se preservou a Grande Pirâmide. Stonehenge, em Inglaterra, estava em construção no mesmo período, mas era uma estrutura modesta em comparação. Um círculo de pedras de algumas toneladas, não milhões de toneladas. A civilização do Vale do Indo, com as suas cidades planeadas, Harappa e Mohenjo-Daro, mal começava. A China estava ainda no Neolítico. A Grécia estava a milênios de distância da época clássica. Roma não existia sequer na imaginação. As Américas não veriam civilizações urbanas por mais 2 milênios. Neste contexto, a Grande Pirâmide não é apenas impressionante, é quase incompreensível. Era o projeto de construção mais avançado do mundo, realizado por uma das civilizações mais antigas, com recursos e tecnologias que mal compreendemos. As pirâmides influenciaram também as civilizações posteriores. Quando Heródoto as visitou no século V a.C., já eram antiguidades veneráveis, mais antigas para Heródoto do que Heródoto é para nós. Gregos e romanos incluíram-nas nas suas listas de maravilhas do mundo. A pirâmide de Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. O conquistador persa Cambises II, Alexandre o Grande, Júlio César e Cleópatra, todos visitaram as pirâmides. Napoleão, na sua campanha no Egito em 1798, ficou à base delas e, segundo a lenda, passou uma noite sozinho no interior da Câmara do Rei. Quando saiu, estava visivelmente abalado, mas recusou-se a revelar a quem quer que fosse o que experienciara. Verdadeira ou não, a história reflete o poder que estas estruturas exercem sobre a imaginação humana. As pirâmides sobreviveram a inundações, terremotos, invasões, saques e milênios. Viram o nascimento e a morte de dezenas de civilizações. Foram testemunhas de cada capítulo da história humana, da Idade do Bronze à Era Espacial. E ali estarão muito tempo depois de nós termos desaparecido. Se esta viagem pela história das pirâmides foi longa, é porque a sua história não é uma simples narrativa de pedras e faraós. É uma história sobre o que o espírito humano pode realizar quando a fé, a inteligência e a vontade se unem num propósito comum. Vimos como as pirâmides evoluíram de simples covas na areia às estruturas mais impressionantes da história. Acompanhamos os fracassos espetaculares de Meidum e Dashur e compreendemos que a perfeição de Gizé foi conquistada através do erro, não da revelação. Descobrimos que os trabalhadores que construíram as pirâmides não eram escravos, mas pessoas livres, orgulhosas do seu trabalho, bem alimentadas e tratadas com respeito. Exploramos as técnicas de construção, desde a extração da pedra ao transporte pelo Nilo, dos trenós na areia molhada às rampas misteriosas que ainda provocam debates. Entramos no interior da Grande Pirâmide e descobrimos a Grande Galeria, a Câmara do Rei e os segredos ocultos que a tecnologia moderna só agora revela. O Big Void, os corredores escondidos, as portas misteriosas nos poços. Viajamos de Saqqara a Meroé, da primeira pirâmide de degraus de Imhotep às últimas pirâmides núbias. Um arco temporal de quase 3.000 anos em que a ideia da pirâmide evoluiu, se adaptou e recusou morrer. Exploramos os alinhamentos misteriosos, as propriedades matemáticas e as conexões astronômicas que continuam a fascinar e a desafiar os investigadores. Descobrimos que as pirâmides não são apenas do Egito, são de toda a humanidade.
de Meroé a Teotihuacan, de Cholula a Angkor. A forma da pirâmide surge onde quer que as civilizações humanas aspiraram à eternidade. É uma forma universal, uma expressão geométrica do nosso desejo de nos erguermos acima do efêmero, de construir algo que nos sobreviva. Aprendemos que as pirâmides sobreviveram não apenas graças às suas dimensões, mas graças à genialidade do seu design. A forma piramidal, a argamassa flexível, a base massiva, tudo isto criou uma estrutura que absorve terremotos, resiste ao vento e à areia e desafia a gravidade de uma forma que nem os edifícios mais modernos conseguem igualar em termos de longevidade. Compreendemos que, mesmo passados 4 milênios e meio de estudo, a Grande Pirâmide continua a surpreender-nos. O Big Void, o corredor escondido de 2023, as portas misteriosas nos poços, tudo nos lembra que a pirâmide está longe de estar plenamente explorada. Cada nova tecnologia de scanning revela-nos novos segredos. Cada novo estudo oferece-nos novas perspectivas. A pirâmide não é um monumento morto. É um monumento que se revela gradualmente à medida da nossa capacidade de o compreender. O que permanece, para além de todos os números e teorias, é uma lição profunda. As pirâmides mostram-nos que a grandeza não vem da perfeição desde o início, mas da persistência em tentar, em falhar e em aprender. Sneferu construiu 3 pirâmides para obter uma perfeita. Toda a civilização egípcia experimentou durante gerações antes de atingir o apogeu em Gizé. E talvez o mais notável seja isto. Num mundo em que construímos edifícios concebidos para durar 50 anos, numa cultura do efêmero e do descartável, as pirâmides lembram-nos de que os seres humanos são capazes de criar coisas que duram milhares de anos. Não com tecnologia avançada, não com maquinaria complexa, mas com determinação, organização e uma crença inabalável de que aquilo que constroem importa. As pirâmides são uma mensagem do passado para o futuro. Uma mensagem que diz: estivemos aqui, construímos algo eterno, acreditamos que valia a pena, e 4.500 anos depois, a sua mensagem ainda se ouve. Da próxima vez que olharem para o céu noturno e virem as 3 estrelas do cinturão de Orionte, pensem nas 3 pirâmides de Gizé. Pensem nos trabalhadores que as construíram, nos seus sonhos, no seu suor, nos seus grafites orgulhosos, nos blocos escondidos. Pensem em Imhotep, que ousou sonhar primeiro, em Sneferu, que recusou desistir, em Khufu, que realizou o impossível, e pensem na Grande Pirâmide que permanece no deserto, silenciosa e eterna. O último, testemunho de uma civilização que acreditou que a morte não é um fim, mas um começo. Espero que esta história vos tenha agradado e ajudado a relaxar enquanto ouviam um pouco de boa história. Este é o Historiador da Noite, o vosso companheiro fiel para as noites de insônia. Se a história vos agradou, deixem um bom like e subscrevam para fazer parte desta comunidade noturna e culta. Obrigado por me terem ouvido. Até a próxima aventura.